Oi, pessoal, tudo bem? Como muitos de vocês já me conhecem, eu sou Luiz Felipe, eu sou psicólogo, sou psicanalista, eu atuo no contexto clínico há 5 anos e hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem sério com vocês, que é sobre depressão. Ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas relatando seus quadros depressivos, procurando atendimento psicológico, outras procurando um aconselhamento. E eu fiquei pensando, né? Poxa, mas tem tanto conteúdo por aí, assim, as pessoas, né, têm tanto acesso. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre como a depressão tem sido tratada nas mídias sociais e em todos esses meios de comunicação. E o que eu descobri, para minha tristeza, foi que eu vejo pessoas que não são profissionais da área relatando suas experiências com a depressão e muitas vezes sendo invalidadas, porque uma pessoa com depressão não é assim, a depressão não é desse jeito, quem tem depressão não se comporta assim, quem tem depressão se comporta de tal maneira. E, por outro lado, eu encontro profissionais falando sobre o assunto, mas de uma forma bastante conteudista, né? Explicando o que é a depressão, explicando os sintomas. E eu senti falta de um toque, né, um pouco mais pessoal nessas abordagens, né? Então eu pensei o seguinte: qual a melhor forma de abordar esse assunto é, e fazer com que as pessoas se identifiquem com o que está sendo dito, com o que está sendo ali exposto. Então pensei, por que não contar a minha própria história com a depressão? E para fazer isso, eu vou trazer para vocês ali uma breve historinha de como tudo começou, porque foi de uma maneira muito inusitada, e eu acho que acontece da mesma forma para muitas pessoas, né? Eu vejo que acontece de uma forma muito inusitada com muitas pessoas no consultório, e então eu tô aqui para isso hoje, para contar para vocês a minha história com a depressão. Tudo começou lá em 2017, eu estava no último ano de faculdade, eu estava fazendo TCC, eu estava cursando algumas disciplinas, eu fazia estágio obrigatório na faculdade, eu fazia estágio extracurricular fora da faculdade, eu estava escrevendo o capítulo do livro. Então, assim, a minha vida estava um caos. Eu estava extremamente cansado, extremamente exausto o tempo todo, e meu corpo começou a reclamar, obviamente. Então, eu fui ficando doente com um pouco mais de frequência, era um resfriado, uma crise de sinusite, mas na minha cabeça, tudo relacionado estritamente ao cansaço, né? E aí, de uma forma muito irresponsável, e inconsequente, eu comecei a me automedicar, né? Então, ali em 2017, eu vivia à base de Rivotril, né? É um ansiolítico, para quem não conhece, o Rivotril é um ansiolítico da classe dos benzodiazepínicos. Ele é um medicamento direcionado para crises convulsivas, para pessoas que têm crises convulsivas, mas também é tratado, é usado no tratamento coadjuvante aí da ansiedade. Então, comecei a tomar Rivotril por conta própria, algo que foi extremamente nocivo para minha saúde, né? Porque, enfim, eu tomava do jeito que eu achava que era para ser tomado e foi uma bagunça. Bom, em 2018 eu me formei em 2017, 2018, assim que eu peguei meu CRP, eu comecei a trabalhar. E com essa demanda de ser bem-sucedido, de trabalhar, de ter paciente logo, eu comecei a trabalhar muito, muito mesmo. No final de 2018, ali com menos de um ano de CRP, eu já tinha minha agenda cheia, né? E foi no final de 2018 que eu já não me reconhecia mais. Eu evitava sair de casa, eu tinha crises de pânico homéricas, assim, né? E
no meu caso, tudo se manifestava de uma forma muito curiosa, que era de uma forma intestinal. Eu tinha muitas dores de barriga, eu tinha muitos gases, eu tinha muita queimação, eu tinha muita azia. E aí, diante disso, procurei os profissionais que eu achava, né, que dariam conta ali de me ajudar a resolver essa situação. Então, fui ao gastro, fui ao endócrino, fui diagnosticado com uma intolerância à lactose, então comecei a evitar tudo que, né, tinha leite na composição, etc. Mas mesmo assim, as coisas não melhoravam, né? No início de 2019, eu fiz uma viagem para a praia e foi uma viagem maravilhosa, porque eu estava com toda a minha família. Era uma viagem que a gente esperava há muito tempo fazer, consegui fazer com todo mundo junto e tal. E foi uma viagem em que eu tive momentos muito difíceis, né? Então a gente queria sair para jantar, a gente saía para jantar, eu não conseguia ficar no lugar porque me dava dor de barriga, me dava angústia, né? Com a dor de barriga ali, sem saber onde tinha um banheiro, se tinha um banheiro perto, se não tinha, aquilo ia me deixando desesperado e eu queria ir embora. E eu fui fazendo isso, eu fui me ausentando de lugares, né? Fiz isso em 2018, fiz isso em 2019, mas aí em 2019, quando eu voltei de viagem, eu decidi buscar ajuda médica, né? E nesse momento, as coisas tiveram uma reviravolta. Eu fui ao médico, expliquei tudo que eu estava sentindo, e aí nesse momento já não eram só mais as crises de ansiedade. Eu me sentia extremamente triste, eu me sentia extremamente infeliz, desesperançoso, enfim, como se algo dentro de mim tivesse quebrado para sempre, né? E eu fui ao médico, expliquei tudo que eu estava sentindo e foi então que eu recebi o meu diagnóstico de transtorno de ansiedade com agorafobia e depressão moderada. O médico prescreveu as medicações, nesse meio tempo sempre terapia. E não sei se naquele momento, por uma prepotência de ser psicólogo ou alguma coisa parecida, eu acreditava que só a terapia daria conta de, né, de lidar com tudo que eu estava passando, etc. E não estava, né? Não foi isso que aconteceu. Então, busquei ajuda médica, eu fui medicado, e aí as coisas começaram a mudar. Quando eu casei os dois tratamentos, tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico, minha vida voltou a ter um contorno ali, voltou a ter um sentido. E aí 2019 foi um ano bem melhor que o ano de 2018. E aí em 2020, quando estava tudo bem, aparentemente, veio a pandemia e tudo isso aconteceu, tudo que vocês já sabem, né? E com isso, o meu quadro depressivo, ele reapareceu, mesmo com a medicação, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo, se eu estava medicado, se eu estava na análise, o que estava acontecendo. E aí foi que eu entendi na minha própria vida, porque eu entendia facilmente isso na vida das outras pessoas, né? Eu estava ali diariamente com elas, eu estava ali constantemente com pessoas com a depressão, que vivem com depressão, nas suas mais variadas formas, mas na minha própria vida, para mim, era extremamente difícil eu identificar o que estava acontecendo.
Então, eu fui compreendendo que a depressão, ela tem inúmeras, milhares de facetas. E essas facetas, muitas vezes, elas têm a ver com a nossa história de vida, que é única. Não é igual a do colega, não é igual do amigo do colega de trabalho, não é igual a do amigo da faculdade, não é igual a da pessoa do TikTok, não é igual a do fulano de tal no Instagram, assim como a minha história não vai ser igual a de vocês, né? Mas eu acredito que, sendo um profissional em saúde mental e vindo aqui falar desse outro lado da minha vida para vocês, talvez algumas pessoas consigam aí se sentir tocadas e se sentir compreendidas, né? Ok, pandemia, depressão, tal, trabalhando de casa o tempo todo, e aí decidi fazer a cirurgia bariátrica. Para quem não sabe, eu fiz cirurgia bariátrica, eu pesava 132 quilos, fiz cirurgia bariátrica. No meio disso tudo, decidi vir para a Argentina fazer medicina. Já era uma vontade antiga, eu só coloquei em prática, né? No ano de 2020, no ano passado, 2021, eu fiz cirurgia bariátrica em maio e já estava pensando e organizando tudo para vir para a Argentina estudar medicina. E ali 3 meses que antecederam a minha vinda, eu caí de novo, né? Eu caí e eu chorava todos os dias, eu sentia uma angústia muito grande, eu não conseguia entender porque, afinal, eu estava indo atrás daquilo que eu queria fazer, mas mesmo assim eu sentia uma tristeza profunda enfim, né? Tava tudo muito confuso para mim. Então eu percebi que, além de multifacetada, a depressão, ela de fato não tem cura, né? Eu sei que muitos profissionais e muitas pessoas já falaram isso por aí, mas eu vivo todos os dias na pele o fato de que a depressão não tem cura, né? Então, os meses que antecederam a minha vinda, eu estive muito mal. Depois que eu cheguei aqui, eu tive meses muito difíceis, né? O fato de estar sozinho, a solidão foi muito cruel, tem sido muito cruel, e eu tô dando o meu jeito, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que me ajuda a continuar, o que me ajuda a tomar decisões, o que me ajuda a não sucumbir à depressão é o fato de que eu busquei ajuda. É o fato de que eu busquei entender o meu adoecimento. Eu busquei dar contorno aos meus sintomas. Eu busquei dar um escoamento para todo o meu sofrimento, para toda a minha angústia. E isso não significa que eu não tenho mais momentos de extrema tristeza, de extrema desesperança. Muito pelo contrário, gente. Eu recebi muitas mensagens muito bonitas, algumas delas, das pessoas dizendo: eu queria ser corajoso como você, ou corajosa como você, e largar tudo e ir. Primeiro que não se trata simplesmente de coragem, né? Eu tenho uma série de privilégios aí que me permitiram fazer esse movimento. Segundo, eu tenho uma rede de apoio, né? A minha família me apoia, os meus amigos me apoiam e todos eles sabem
da minha condição, das minhas condições psíquicas. Vira e mexe eu ligo para algum deles, seja um familiar, seja um amigo, morrendo de chorar, dizendo que eu não vou dar conta, de que eu não quero mais. E é isso. E aí no outro dia eu acordo e ainda não tá tudo bem. E aí no outro dia eu acordo, tá um pouco melhor. É isso, gente. É isso. Assim como uma pessoa que vive com hipertensão e toma sua medicação diária, eu preciso tomar minha medicação diariamente. Ai, mas por quanto tempo? Não sei, não me interessa. O tempo que eu precisar tomar, se eu precisar tomar para sempre, eu vou tomar para sempre, né? Se eu precisar estar em análise ad eternum, eu vou estar em análise. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: peçam ajuda, não só profissional, peçam ajuda, contem para as pessoas, né? Mas não necessariamente esperando uma compreensão incondicional dessa. Não, não tem como uma outra pessoa entender o que você está sentindo, por mais que você saiba explicar. Poxa, eu sou psicólogo. Eu sei explicar o que é a depressão. Eu sei explicar o que é a ansiedade. E mesmo assim eu não consigo explicar de uma maneira que o outro entenda perfeitamente o que eu estou passando. Mas não me interessa. Não me interessa que o outro concorde com o meu sintoma, que o outro endosse o meu sintoma. Não. Eu conto porque eu preciso compartilhar. Eu preciso escoar. Eu preciso dar direcionamento para aquilo, né? E às vezes os espaços que a gente já tem não são suficientes. Então eu faço uso da medicação, eu faço análise, eu converso com os meus amigos e mesmo assim eu tô aqui para conversar com vocês, porque faz parte, né, das minhas necessidades compartilhar. E na vida de vocês, encontrem o que faz sentido para vocês. Encontrem uma forma de direcionar o sintoma. Procurem ajuda. Procurem ajuda de profissionais. Não tem nada de errado em estar adoecido. Não tem nada de errado em estar adoecida. Eu não sei de onde vem. Na verdade, eu sei um pouco, mas isso fica para um outro momento. Essa ideia de que a gente precisa lidar com tudo sozinho e a qualquer custo, porque se não for assim, o mérito não é suficiente. Não, gente, para com isso. A gente não é sozinho, a gente precisa do outro. A gente precisa do outro na nossa vida. Então, procura, sabe? Procura entender o que você está passando, procura compartilhar. Às vezes a pessoa que está do seu lado, às vezes uma pessoa, não sei, seu companheiro, sua companheira, ou sei lá, um melhor amigo. Às vezes as pessoas estão passando pelo mesmo, de formas diferentes. Mas com esse medo de compartilhar, de ai meu Deus, eu vou falar que eu tenho depressão, que eu não tenho, como que eu vou falar? Será que a pessoa vai me entender? Será que não vai e tal? Eu sei o que é não ser compreendido. Eu sei o que é ter os seus sentimentos menosprezados. Isso aconteceu comigo também. É óbvio que isso aconteceu comigo. E é angustiante, é desesperador. Porque a gente quer que o outro entenda na totalidade o que a gente está passando, para ver se de alguma forma esse outro dá importância para o nosso sintoma. E assim, honestamente, aqui entre eu e vocês, se você precisa explicar demais para uma pessoa para ela ter o mínimo de empatia sobre o seu sintoma, eu questionaria a necessidade dessa pessoa na sua vida. Eu questionaria um pouco essa necessidade. Porque eu não preciso sentir na pele o que o outro está sentindo para eu
respeitar, para eu ouvir, para eu estar ali para aquela pessoa, para alguém que seja importante para mim, né? Então, gente, não insistam mais nessa ideia de que a gente precisa ser o super-herói e trilhar a jornada dolorosa e árdua do sucesso profissional, do sucesso amoroso, Gente, não, 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 não. Sabe? A gente precisa compartilhar, a gente precisa é, é, encontrar uma forma de perceber que a gente não tá sozinho. Vocês não estão sozinhos, eu não tô sozinho. Às vezes parece. Às vezes, principalmente depois que eu mudei pra cá, pra Argentina, parece que a solidão não vai ter fim, parece que a solidão vai me consumir. Mas eu sei que vai ter um outro dia. E no outro dia talvez as coisas sejam um pouco melhores. E às vezes são, às vezes não. Só que nesses momentos eu uso tudo que eu tenho. Tudo. Eu recorro aos meus amigos, eu recorro à minha família. O que vocês imaginarem, eu faço. Porque eu entendo que é para isso que as relações existem. Pra gente não se sentir sozinho, seja qual for a condição. Seja um momento de, sei lá, desemprego, seja um momento de reprovação na faculdade, na escola, seja um momento de qualquer momento, né, que seja um pouco mais crítico ou nem tão crítico assim. Então, lembrem sempre de que às vezes a gente pode dar um passo numa direção diferente. E ao invés de nos destruir, ou ao invés de nos deixar cada vez mais vulneráveis, muito pelo contrário, talvez a gente encontre identificação, talvez a gente encontre acolhimento, aconchego. E é isso que a gente precisa de acompanhamento profissional e a gente precisa de aconchego daquelas pessoas que gostam da gente, que querem estar perto da gente. Então, eu espero que com esse vídeo vocês entendam que não adianta fazer terapia há muito tempo, não adianta só tomar medicação, né? Não adianta fazer nada disso isolado, achando que que as coisas vão melhorar para sempre, a gente vai atingir um nirvana, né? Não existe esse nirvana. Não existe esse pote de ouro no fim do arco-íris. A vida é isso, é dia a dia, é realidade, é fantasia, né? Então que a gente possa fantasiar, que a gente possa encarar nossos dias usando o que a gente tem, tá? Então, assim, prestem atenção em vocês, no corpo de vocês, nas dores de barriga de vocês, porque às vezes isso está querendo te dizer uma outra coisa. Eu demorei um tempo para entender. E olha que eu me debruçava sobre isso, eu estudava sobre isso o tempo todo, eu estudo sobre isso o tempo todo. E mesmo assim, para mim foi difícil. Então, é muito difícil. É muito difícil. Não é você que não tá dando conta de comunicar. É difícil. Mas permanecer adoecido, permanecer em silêncio, permanecer com isso tudo dentro da gente, também é difícil. A gente só tem que escolher qual dificuldade a gente prefere encarar.
tá certo? E na medida do possível, contem comigo. Eu tô aqui, eu tô sempre compartilhando alguma coisa com vocês. Eu sei que meu Instagram ele tem um quê meio militante, meio cômico. Porque é um respiro, é o meu respiro, às vezes é um respiro para vocês, né? Então encontrem o respiro de vocês, tá bom? Um beijo.